vizinhas, bom dia, bom dia, bom dia! Bora para mais um acordar da vizinha, aquele momento que a gente dá cor, que a gente dá vida, que a gente traz sentido ao nosso dia. Bora juntas? Hoje a gente vai inspirada no meu livro da consciência. Inclusive vamos falar sobre consciência. Preparadas aí? Coisa linda, sejam muito bem-vindas. Bem-vinda, Cris. Bem-vinda, Nai. Bem-vinda, Aline. Bem-vinda, Lê. Bora falar sobre consciência, inspiradas no nosso livrinho da consciência. Lara maravilhosa, amando as nossas trocas lá no direct, coisa linda. Bom dia. Bora para mais um acordar. Hoje a gente vai falar sobre viver em estado de plenitude. E vizinhas, é desafiador a gente viver em estado de plenitude, né? Nesse momento de vida onde são muitas demandas, né? Que a gente pega pra gente, muitas vezes até sem necessidade. São muitas informações que acontecem nas redes sociais, no nosso trabalho, na nossa casa, no nosso dia a dia. E para a gente trazer a plenitude, a nossa presença para o nosso dia é um grande desafio e é um grande exercício importante da gente fazer se a gente realmente quiser viver uma vida com mais sentido, com mais resultado, sentindo a prosperidade, não só financeira, mas em todas as áreas. Então vamos lá. No livro de hoje, ele diz o seguinte: todas as pessoas, de uma maneira ou de outra, buscam viver em paz e felizes, em estado de plenitude. Conta aqui pra mim se você que está assistindo vizinha também busca viver feliz em estado de paz e plenitude. Conta pra mim. O que faz nós, seres humanas, sermos únicas? Conecta. Vocês estão me vendo? Acho que voltou. Quando a gente fala de plenitude, né? Ó esse universo fazendo os testes. E aí, você quer ser plena? Ah, tá falando de plenitude? Vamos lá. Deixa eu colocar o caos aqui para ver se você continua plena. Bora trabalhar a nossa inteligência emocional. Bom dia, Laurinha. Bom dia, Sara. Show, Naya. Que bom que você tá me direcionando aqui. Vamos lá, ó. Então, o que ele fala? O que nos faz ser únicas e insubstituíveis não são as coisas materiais, mas a nossa capacidade de nos unir à inteligência universal, ao invisível. Lê-se aqui Deus, universo, o que você acredita. Então, o que faz a gente ser única, viver aquilo que a gente veio viver, através da nossa identidade, através do nosso sentir, é quando a gente une, né, essa vida que a gente vive, material, com o invisível. Não é só sobre material, não é só sobre invisível, é essa união, é essa integração. Mas o que acontece? Bom dia, Lise maravilhosa. A grande maioria de nós, conta aqui pra mim se você cresceu com essa consciência, com esse ambiente que foi o que eu cresci. E a grande maioria das mulheres que eu atendo, que se conectam comigo também. A gente cresceu aprendendo a ter. Então eu preciso de ter bons comportamentos. Eu preciso de tirar boas notas. Eu preciso me comportar da melhor forma. Eu preciso ter uma boa carreira, eu preciso ter uma formação, eu preciso ter um casamento sólido, eu preciso ter 2 carros na garagem, eu preciso ter um filho menino, uma filha menina. Não sei se para vocês aprenderam assim, mas aqui foi o que eu aprendi, porque foi a base que meus pais também aprenderam, os meus avós e tudo mais. Então, se eu tiver uma formação, eu vou ser reconhecida. Se eu tiver um casamento sólido, eu vou ser reconhecida.
Se eu tiver 2 carros na garagem, 2 filhos, um menino, uma menina, se eu viajar todos os anos para algum lugar muito blaster, eu vou ser reconhecida. Acontece que a nova era, que é esse momento que a gente está vivendo, um movimento de transição de energia, que está pedindo para a gente aumentar a nossa energia, eles vêm convidar a gente a ser para ter. Então eu preciso me tornar uma pessoa próspera para viver uma vida próspera. Eu preciso me tornar uma mãe mais consciente, mais inteligente emocionalmente, para poder ter, né, os filhos, a maternidade que eu tanto sonho. Eu preciso me tornar uma esposa sábia para poder ter um relacionamento saudável. Então, o convite da vida hoje é o ser para ter. Só que a gente lá na infância aprendeu o ter para ser, a grande maioria de nós. E aí agora, o que cabe a gente? Cabe a gente começar a trazer, né, esse questionamento do quem eu sou hoje, está alinhado com a vida que eu desejo ter, viver daqui 6 meses, daqui 1 ano? Se tá maravilhoso. Se não tá, o que eu preciso ajustar para me tornar essa pessoa preparada para viver a vida que eu sonho? Me fala aqui se está fazendo sentido. Deixa eu ver o que a Laurinha colocou. Verdade, mas eu também tive a criação do ser, e principalmente na parte espiritual. Que maravilhosa, Laurinha. Muito bom. É bom que você já encurta uns caminhos aí. Aqui não foi a minha realidade, mas aí a gente vai vivendo de acordo com cada uma, né? Então, que bom que você teve, né, essa parte espiritual já integrada desde a sua infância, porque isso de fato faz bastante diferença, né, no nosso crescer, na nossa vida, na nossa jornada, na forma com que a gente lida com as situações, com que a gente vê o mundo. Coisa linda. E que você possa, né, cada vez mais levar isso para as próximas gerações. Então vamos lá. O que nos torna seres especiais é a maneira como nos sentimos sendo parte do todo. O que acontece? Eu trago sempre para vocês aqui, né, qual que é o caminho de uma vida próspera, de uma vida emocionalmente saudável. O caminho é: eu me nutro de mim, eu me nutro daquilo que eu acredito, da espiritualidade, como a Laurinha colocou aqui. Eu me nutro. Acordei, a primeira nutrição sou eu comigo e com a minha espiritualidade. Me nutrir de mim, da minha espiritualidade, aí eu vou nutrir a minha família, de mim, da espiritualidade, né, de nós. E aí depois eu transbordo para o todo. Acontece que muitas vezes a gente vai no caminho inverso. Eu acordei, eu já tô pro todo. Aí quando dá um tempo, eu olho para minha casa e no final de tudo, se sobrar um tempo, eu olho para mim. E aí a gente precisa começar a trazer essa consciência de que, para que a gente realmente sinta, né, o bem-estar, a alegria dentro do nosso coração, o sentido de viver a vida, a gente precisa fazer diariamente esse tipo de nutrição. Eu faço minha nutrição de mim, aí eu transbordo para minha família e depois eu transbordo para o todo. Tá? E quando a gente vai fazendo isso, a gente vai se retroalimentando desse movimento. E esse movimento vai aumentando a nossa vibração e vai fazendo a gente viver cada vez mais uma vida com sentido, realizando os nossos sonhos. Então, quando a gente vive essa vida, acontece uma mágica. A gente começa a enxergar com os olhos físicos, mas a gente começa, além de enxergar com os olhos físicos, começa a sentir que tem algo junto com a gente, coordenando todo o movimento que a gente está fazendo. Olha as joaninhas aparecendo aí, coisa linda!
O universo, ele conversa com a gente o tempo todo. Se a gente souber fazer as perguntas certas, sair do nosso ego e fazer perguntas, ao invés de ficar barganhando, se acontecer isso comigo, eu faço isso. Não, não é sobre isso. Faça perguntas, que o universo ele vai te responder. Se Laurinha tiver aí, ela pode falar. Lá dentro da vila, na terça-feira, uma aluna pediu um sinal de uma situação lá dela, pessoal. E aí ela falou, se eu estiver no caminho certo, me mostra, né? Me traz um sinal. E aí ela pediu, né, como sinal, eu gostaria de entender se eu estou no caminho certo através de uma joaninha. Porque a joaninha, ela representa a prosperidade, ela representa a maternidade, ela representa a fertilidade, ela representa, né, a vida, que é o que a gente trabalha dentro da vila. E aí, uma outra vizinha, sem saber, ninguém sabia que ela tinha, né, pedido esse sinal. Ela vai e coloca lá no grupo a foto de um pano de prato que uma amiga dela mandou com uma joaninha. E aí no dia seguinte essa vizinha, ela vira e fala assim, nossa, através de você veio o sinal que eu pedi, que era uma joaninha. E aí essa que tinha postado a joaninha da amiga virou e falou assim, então recebe, mas esse sinal de hoje de manhã que a minha amiga mandou de novo, com mais 2 joaninhas. Então ela pediu o sinal de uma joaninha, ela recebeu de 3 através de uma amiga de outra vizinha. Olha a sabedoria do universo de se comunicar com a gente quando a gente sabe pedir o direcionamento certo. Quando a gente sabe fazer pergunta. A gente não aprendeu a perguntar na infância, a gente aprendeu a decorar. E agora na fase adulta, para a gente viver uma vida próspera, saudável, com sentido, a gente precisa começar a aprender a perguntar. E aí vamos lá. E o perguntar é inclusive para nossa sabedoria interior. Olha aí, Laurinha está aqui confirmando. Então vamos lá. Quando nos permitimos fazer parte do todo, tornamos-nos conscientes de algo muito maior. Ganhamos um mundo que poucos conseguem imaginar, porque estão sempre na racionalidade, sempre pensando muito, mas esquecendo de trazer a consciência. Eu já vou falar a diferença de consciência para racionalizar. Então, como a gente vive muito no racional, no intelectual da vida cotidiana, a gente acaba não acessando tanto essa consciência que existe em nós. Bom dia, Tani maravilhosa! Que saudade de vocês! Mande notícias! Sentimos e vivemos a vida de forma sistêmica quando a gente acessa, né, esse lugar da prosperidade. E que é o lugar que a vida está convidando cada vez mais a gente a viver. A gente precisa começar a sentir e viver com mais presença, de uma forma entendendo que existe o mundo físico, o visual, né, que a gente vê, mas também existe o mundo invisível que coordena tudo isso que está acontecendo aqui. Agora, inclusive, está um vento, né, aqui. E eu falo que a fé, ela é igual ao vento. A gente não vê, mas a gente sente. Só que a gente só sente quando a gente faz essa união. Eu faço a minha parte e eu sei que tem algo coordenando tudo o que vai acontecer. Eu não controlo o resultado. Eu controlo o que eu estou fazendo. O que eu estou pensando, o que eu estou sentindo, isso eu controlo. E eu vou ajustando sempre que eu preciso. O resultado final não é minha responsabilidade. O como não é minha responsabilidade. A gente solta e o invisível vai coordenando. Só que quando a gente está muito no racional, a gente quer controlar tudo, quer que acontece do nosso jeito, quer fazer do nosso jeito, aí dá tudo errado. Então vamos lá. Quando a gente, né, vive esse sentir com o viver, a gente assume a nossa identidade. Ou seja, a gente vive alinhado com quem realmente a gente é, quem a gente veio ser aqui nessa vida. Passamos a ser mais criativas, espiritualizadas e vivemos em paz, felizes, com menos julgamento. Quanto mais eu estou conectada com a minha identidade, com quem eu sou,
menos necessidade de julgamento eu tenho. Tanto julgar os outros, quanto me auto-julgar. Então, se você hoje se percebe se julgando muito, a vida tá te dando um sinal de que, opa, você tá distante de quem você é. Se aproxima de você, se resgata de você. Porque quanto mais a gente sabe quem a gente é, menos necessidade de ficar julgando os outros a gente tem. Porque o outro só é um espelho. Então, quando eu tô julgando o outro, eu não tô falando do outro, tô falando de mim. Tanto pro lado bom, quanto pro lado ruim. Então, presta atenção aí. Aí, deixa eu trazer para vocês qual que é a diferença, né, da consciência pro racional. Quando a gente está consciente, a consciência é aquela capacidade da gente perceber, da gente experienciar a vida. O racional é aquela capacidade lógica de estruturar um pensamento, de estruturar uma ação. Então, o racional é, eu preciso fazer tal coisa, então eu vou fazer assim, assim, assim. Isso é o racional. Vou trazer mais para a prática, quando a gente está falando de racional e de consciência. Na minha época, eu fiz a fertilização in vitro. Então, tem a parte racional, que é a parte médica. Você que está passando por um tratamento médico, seja ele qual for, tem a parte que você precisa ir no médico. Ele vai fazer exame, se precisar ele vai fazer alguma cirurgia, você vai tomar remédio, vai fazer toda a parte médica, que é a parte material, que é a parte do racional. Só que tem a parte da consciência, que é a nossa parte, que é de se perguntar, pra quê, nesse caso, né? Pra quê que eu tô passando pela infertilidade, pela dificuldade de engravidar? Pra quê que eu tô passando por um desafio de saúde, de dinheiro, de relacionamento? Se perguntar e sentir qual é a resposta. Eu demorei 4 anos para entender isso. Então eu ficava no racional, fazia aquilo que o médico falava e achava que eu ia ter resultado. Eu faço tudo certinho da parte física, o racional, porque eu tinha muita dificuldade de sentir, né? Quando a gente tem uma energia de fazer, uma energia masculina muito alta, a gente tem mais dificuldade de sentir. E é orar e vigiar na vida. Por que eu faço aqui devocional com vocês? Por que eu faço um acordar aqui com vocês? Porque eu faço um acordar comigo todos os dias e eu vou trabalhando esse sentir em mim através desses movimentos. Que vão, lógico, me ajudando a me trazer mais para mim, a trazer mais uma harmonia de feminino com masculino, além de transbordar para vocês. Lembra? Tenho eu comigo, com Deus, com a minha espiritualidade. Vou lá de manhãzinha cedo, faço meu acordar, me nutro de mim. Aí minha família acorda, eu tô lá com a minha família, a gente toma café da manhã, a gente faz a nossa oração, a gente faz as nossas conexões, leva as meninas pra escola e aí vem e transbordo pro todo, que são vocês, que é o que eu ensino vocês a fazer. Então eu faço isso. Lá na jornada de tentante, por 4 anos eu fiquei no racional. Faço certinho o que o médico tá falando, vou nas consultas, faço os exames, tomo as medicações, tudo que ele pediu. Só que o resultado não vinha. Por quê? Porque não tinha uma integração de racional com consciência. Só tinha integração, só tinha o racional, não tinha consciência. 4 anos depois do meu segundo negativo, aí eu acordei, eu falei, tem alguma coisa errada. Aí que eu comecei a entender que não existia consciência ali. Eu não tinha o sentir, eu não tinha em nenhum momento me perguntado para que eu estou vivendo essa dificuldade de engravidar, ainda mais no meu caso, que assim, o meu corpo físico, olhando para a parte física, para os exames, ele era ok. Ele respondia ok. Só que, e a minha emoção? Como é que estavam as minhas emoções? Como é que estava a minha inteligência emocional? Como é que estava a minha conexão comigo? No pé. Não existia. Eu não fazia. Eu estava sempre para fora. Então eu não tinha consciência sobre mim. Sobre o que meu corpo estava me pedindo. Sobre o que aquele desafio estava me convidando a viver. Quando eu comecei a trazer a consciência, eu comecei a viver resultados diferentes. Porque eu fui trazendo uma harmonia.
fazendo a parte racional, física do médico e integrando a minha parte, que era me perceber, entender o meu para quê, conversar com o meu coração, entender as emoções que eu estava sentindo, ajustar partes comportamentais, ajustar partes de pensamento. Tudo isso é a consciência. Eu fui trazendo consciência sobre como estavam os meus comportamentos, as minhas emoções, os meus pensamentos naquele momento. Eu fui trazendo consciência sobre o para que eu estava vivendo a infertilidade. E aí, sabe o que eu aprendi? Qual foi a maior consciência que eu tive nessa situação? Que a infertilidade física do meu esposo, porque eu precisei passar por uma fertilização, né? A princípio, pela vasectomia não reversível do meu esposo, que veio de um casamento com 2 filhos. Só que a infertilidade, lembra que a gente é um espelho? Eu falei isso pra vocês agora. A infertilidade física dele veio me mostrar a minha infertilidade de mim. O quanto eu estava infértil sobre a minha pessoa, o quanto eu estava infértil da minha consciência em relação a mim. E nesse lugar não tem a vida plena que eu comecei a falar pra vocês hoje através da mensagem do livro da consciência. Deixa eu ver aqui, Joy, porque seu marido... Ah, agora que eu li. Ele fez uma vasectomia depois do 2º filho dele. E aí, quando a gente foi buscar reverter, o médico que fez a cirurgia nele virou e falou: olha, eu fiz de um jeito para ela ser irreversível. Então, não tem como reverter. Só que o corpo dele produz espermatozoide, só que fica no epidídimo, entendeu? Então, aí vai lá, faz uma punção, tira o espermatozoide do epidídimo e aí a gente vai para uma fertilização. Só que aí eu entendi que, como a gente é um espelho, não era que ele era a pessoa infértil e eu era a musa da fertilidade. Durante 4 anos eu acreditava que era isso, porque eu estava só no cabeção. E aí, quando eu juntei, né, a parte física, que é o visível, com a parte da consciência, que é o invisível, eu trago consciência sobre quem eu sou, sobre as situações que eu estou vivendo, sobre os convites da vida em relação ao meu próximo passo, ao meu próximo nível. Aí a nossa vida começa a acontecer. Aí os resultados começam a vir. Que bom que essa live está sendo útil para vocês, vizinhas maravilhosas. Essa é a minha ideia. É que seja útil para vocês. Eu vou lá, eu transbordo, entendo as coisas para mim, vivo ela na minha vida e com a minha família e venho aqui transbordar para vocês, né? Porque a gente não vai fazer esse movimento sozinha. Movimento sozinha é movimento escasso. Aí a gente vem aqui e transborda para ser próspera nessa vida. Porque a vida gosta disso. Então vamos receber a cartinha para a gente finalizar o nosso acordar de hoje. Lembrando que amanhã temos acordar 9h40 da manhã. Vamos lá. Não vemos o caminho todo, mas à medida que vamos fazendo a nossa parte, vamos recebendo pistas que sinalizam para onde devemos seguir. Um dia de cada vez, mas sempre. Vizinha. Sem mais, assinado #universo. Nós estamos aqui no visível, fazendo a parte material, mas tem um invisível coordenando tudo isso, trazendo a consciência para nós, do todo. Acredito que não tinha uma cartinha mais perfeita para finalizar, né, com tudo que a gente falou hoje. Lembra que eu falei para vocês? Faz a sua parte. O como não é responsabilidade nossa. A gente não vê o caminho todo. Eu não sabia se eu ia engravidar, se eu não ia engravidar. O sonho, ele estava no meu coração. Qual era a minha parte? Era não desistir dele, era confiar que se está no coração, ele vai acontecer na hora certa. Mas eu precisava fazer a minha parte, que era
e fazer toda a parte física que eu já fazia, mas trazer cada vez mais consciência do que mais eu precisava fazer. Qual era o meu passo de hoje? O que eu preciso fazer hoje que vai me aproximar do meu sonho? Quais são as consciências sobre as minhas emoções? O que eu estou sentindo? O que eu estou vibrando? Quais são as atividades que eu mais faço que me conecta comigo, com a minha alegria? O que acontece na minha vida que me deixa irritada, que me tira do meu eixo? A gente precisa entender isso e começar a ir lá na fonte. Por que tal atividade me deixa alegre, feliz? E aprender a trazer consciência sobre nós, sobre quem nós somos. Quanto mais consciência eu tenho, mais capacidade de vibrar alto a vida me dá. Esses dias eu passei por um perrengue, um desafio, que me levou na minha criança de 6 anos, num momento muito desafiador. E as minhas emoções foram lá no pé, claro. Só que, o que eu fiz? Hoje eu já tenho a consciência. Então, eu fui lá na minha criança. E eu fiquei uma quinta-feira inteira, que foi dia 27 de fevereiro, oscilando, nutrindo a minha criança, conversando com ela, acalmando ela. Por falar em criança, minha gente, hoje quem tá fazendo o BBF, o Básico Bem Feito, hoje é dia da criança, vocês encontraram? Acabei de ir na balança, fiz um bumerangue, vou postar lá pra vocês, que eu fui pra balança nutrir minha criança, depois que eu encontrei com ela. Mas vamos lá, a fonte de grande parte das nossas consciências, ela acontece nas nossas emoções. E pra gente entender sobre as nossas emoções, a gente precisa se conectar com quem a gente é, com a nossa história, com a nossa infância, que lá vai trazer muitos elementos. Se eu não tivesse os elementos que eu tenho, eu jamais conseguiria resolver a história como eu resolvi. Ainda não vou contar ela aqui pra vocês, porque eu vou abrir primeiro pra Vila. Mas é algo que eu falo, até eu me dei nota 10. Depois vocês vão entender o que tá acontecendo. Mas até eu me dei nota 10. Mas por quê? Porque assim, hoje eu entendo que existe um racional, mas que também existe uma consciência. E quando a gente consegue integrar os dois, a gente entende os desafios, a gente se fortalece diante deles, a gente supera esses desafios com mais gratidão, com alegria no coração, enxergando aquela oportunidade de realmente se tornar uma pessoa ainda mais preparada para o próximo passo. Então, nunca se percam de vocês, que vocês possam dia a dia buscar essa integração da consciência com o material. Vocês vão viver uma vida com muito mais sentido. Amanhã, 9h40, a gente tá aqui novamente. Um beijo.